Olá, seja bem-vindo. Ela é autora da seguinte frase: não insista comigo para que não te abandones e deixe de te seguir-te, pois onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde quer que morreres, morrereis eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separe de ti. Eu estou falando, ou eu acabei de ler, sobre Ruth. Quem foi Ruth? Qual a história dessa personagem bíblica? Bom, para nós entendermos sobre Ruth, nós precisamos voltar algumas páginas da Bíblia, examinar alguns textos sagrados, a começar por Gênesis capítulo 12, onde dali Deus chama Abraão e comissiona este homem a uma viagem, a um local em que Deus iria direcioná-lo. Abraão, por obediência, fé, ele obedece a Deus e vai para o desconhecido. Na companhia dele, além de Sara, ele leva o seu sobrinho Ló, que era um homem que tinha sua família, sua esposa e suas 2 filhas. E eles vão acompanhando Abraão para essa terra, para o desconhecido até então. Bom, a viagem ela prossegue e na altura do capítulo 17 do livro de Gênesis, 18 e 19, nós temos uma abordagem diferenciada, porque há uma separação entre essas famílias. Ló escolhe as Campinas Verdes além do Jordão e vai embora dentro da cidade de Sodoma e Gomorra e ali se estabelece. Abraão segue o seu caminho porque ele tinha uma direção de Deus. Ló se estabiliza ali na cidade de Sodoma e Gomorra. Ao passar o tempo, Abraão recebe a visita de 3 seres na sua casa. A princípio, tratados como viajantes. Na verdade, era Deus visitando Abraão, com também 2 figuras angelicais, anjos, porém os 3 personagens em forma teofânica, em forma humana. E ali eles comem e bebem na casa de Abraão e o mesmo recebe mensagens. E dentro dessas mensagens, a mensagem que as cidades de Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Abraão começa a interceder, a clamar pela cidade. Volto a dizer, pela cidade, pelos moradores da cidade. Sabedor que lá estava seu sobrinho Ló e família, ele não é egoísta quanto à sua oração, ele intercede pelo povo daquelas cidades. Mas, não havendo um número de justos que, segundo ele, pedia em oração a Deus, 2 anjos chegam na cidade de Sodoma e Gomorra e logo é recepcionado, ou são recepcionados, por Ló, que está na entrada da cidade, que os trata também como viajantes e os acomoda em sua casa. Quando a cidade toma conhecimento desses 2 estranhos da casa de Ló, eles rodeiam a casa de Ló e forçam a entrada, querendo ter relação com esses homens. O que Ló se põe à frente não permite tal coisa. Não podendo conter a força de quem estava do lado de fora, aqueles homens tratados até então como viajantes, se coloca na frente de Ló e estende as mãos sobre aquelas pessoas das cidades e eles agora estão todos completamente cegos e tateando no escuro. Oportunidade para que aqueles 2 seres enviados da parte de Deus coloquem Ló e família para fora daquela cidade. E eles recebem então a célebre frase que pertence a essa família, dizendo então os seres angelicais para Ló e a sua família: vai, escapa-te por sua vida, não olhes para trás. E eles foram embora apressadamente para esse local onde deveriam se refugiar enquanto Deus estaria destruindo as 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Por que Deus está destruindo essas cidades? O que está acontecendo será assunto de uma outra mensagem que falaremos tão logo. Mas voltando aqui, Ló e suas 2 filhas, porque a sua esposa, a caminho, ela resolve olhar para trás. E quando ela olha para trás, enquanto Deus está destruindo as cidades, ela é convertida em estátua de sal e por ali mesmo fica. Então Ló e as suas duas filhas, não olhando para trás, prossiga a viagem. Então, ao passar dos dias, as 2 filhas conversam e combinam, sendo a mais velha encabeçando a seguinte ideia: vamos embriagar o nosso pai, vamos ter relação com ele e assim vamos dar continuidade à nossa linhagem. A Bíblia trata sexo entre família, pai com filho, filho com pai, que seja, como pecado de incesto. Parece que era algo muito comum na cidade de Sodoma e Gomorra, mas não para os céus. Enquanto as filhas faziam o que faziam, os céus enxergavam aquela cena horrível. Então, as 2 filhas, por conta do ato errado, pecaminoso que tiveram com os pais, deram origem a 2 povos, os Amonitas e os Moabitas. Eles ocuparam a região sul de Judá.
sempre tiveram conflitos com o povo de Israel, com o povo judeu. Nunca se deram bem. Os moabitas, os amonitas estavam debaixo de maldição porque as raízes da sua origem foram erradas, não foram abençoadas. Bom, produtos de um relacionamento errado das filhas com o pai enquanto mesmo estava embriagado. Bom, Deus não aprovava tal coisa e não aprova tal coisa. Então, passou muito tempo, esse povo ficou ali tentando vencer e tocar a sua vida mesmo sem a bênção de Deus. Bom, aí nós vamos virar a página da história, porque o nosso foco aqui é falar de Ruth. Bom, o livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia na ordem de como está ou como foi organizada. Na verdade, não é a ordem como os fatos aconteceram a nível de tempo de escrita, ou seja, considerar o livro mais antigo escrito, né? Bom, mas para nós entendermos o desfecho da história bíblica, foi organizado assim, sendo Gênesis o primeiro livro, seguido de Êxodo e assim por diante. O livro de Ruth pertence à escala da 8ª posição. Antes dele, na 7ª posição, nós temos o livro de Juízes. Eu quero abrir um parênteses e considerar que, quando você lê o livro de Juízes, nós vamos observar que o período, tempo do livro de Juízes, comparado em termos de escritura do livro de Ruth, parece ser muito semelhante, o que então vamos considerar a possibilidade, eu não estou sozinho nisso, ou a considerar isso, em que o livro de Ruth, tudo indica ter sido saltado essa história, ou pincelado essa história, de dentro do conjunto dos fatos que acontecem no mesmo período do livro de Juízes. O 9º livro, o livro que vem após o livro de Ruth, é o livro de Samuel, 1º Samuel, vindo após ele, 2º Samuel. Ok? E aí nós vamos também considerar que Samuel foi o último juiz de Israel, pois ele passou então a ter reis julgando as causas da nação ou do povo, sendo o Samuel próprio que consagrou, sob ordem de Deus, o primeiro rei que governou Israel, sendo ele Saul, vindo após ele Davi. E aí vamos voltar, uma outra consideração que se faz é que mesmo o livro de Ruth, tendo o seu nome, ou trazendo o seu nome, porque toda a abordagem fala a respeito da sua história, não foi ela que escreveu. A maioria da escola teológica são unânimes, né, com relação à consideração de que foi o próprio Samuel que escreveu o livro de Ruth. Mas, então, vamos entender o livro de Ruth. Quem foi Ruth? Ruth é alguém que foi resgatada ou exaltada do caos. Vamos lá? Eu quero que você entenda essa história maravilhosa que eu abordo agora na continuidade deste vídeo. Vem comigo? Então vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Ruth. Bom, eu acabei de falar que mesmo o livro de Ruth, contendo o título como seu nome, ela não é autora do livro de Ruth. Bom, a história aborda sobre ela, mas a escola teológica, como nós aqui falamos anteriormente, são unânimes a considerar que Samuel foi o autor do livro de Ruth. Bom, quem é essa personagem? O livro de Ruth, no capítulo 1, verso 1, começa assim: sucedeu que? Bom, a história começa falando de uma família de judeus que sai de Judá de Belém em busca de comida, de condições de sobrevivência, porque em Judá a coisa não ia muito bem, e eles saem de Judá e descem para a terra dos Moabitas, e lá eles vão ficar 10 anos, junto com os Moabitas, o tempo suficiente para se estabelecerem. Foi lá que os 2 filhos de Elimeleque e Noemi casaram. Um deles casou com Ofra e o outro casou com a própria Ruth, né? A quem nós estamos falando. Então o tempo passou, veio a morte de Elimeleque, para a tristeza de Noemi. Mas não passou muito tempo também. Os 2 filhos de Noemi também vieram a óbito, ficando agora esta casa com 3 viúvas, sendo Noemi e as suas 2 noras viúvas também. Então Noemi, amargurada, decide voltar, subir para sua terra natal, a terra de Judá de Belém. E na sua decisão, as suas noras decidem segui-la. Mas na insistência delas, Noemi foi enfática, dizendo para elas não seguirem, porque ela não tinha nada para oferecer, mesmo que ela viesse a engravidar, a ter filhos, e demoraria muito para eles crescerem e elas constituírem um novo casamento. Ou seja, era impossível. Então, Ofra decide ficar, não acompanhar a sua sogra. Mas Ruth, ela, autora da frase que nós já lemos, ela disse: não insista para que não te siga. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde pousares, eu também pousarei. Onde morreres, aí também serei sepultada. Só uma coisa me afaste de ti, ou me separe de ti: a morte. Ruth estava decidida. Mas o que consiste o peso dessa postura, a decisão de Ruth? Nós vamos dizer, isso se chama conversão.
A palavra conversão está ligada a mudar de rota, mudar de sentido, mudar de direção. Mas também no dicionário a palavra conversão está ligada à mudança de religião. E isso estava acontecendo com Ruth. E por quê? Ela era uma moabita. Um povo voltado ou inclinado a várias divindades poligamistas, né? Eles adoravam várias divindades. Noemi, por sua vez, cria um único Deus numa religião judaica monoteísta, um único Deus. Ruth estava decidida a abrir mão da sua cultura religiosa para seguir a sua sogra, ou seja, uma conversão também religiosa, porque ela disse: o seu Deus será o meu Deus, ela disse: o seu povo será o meu povo, ou seja, ela estava abrindo mão da sua nacionalidade, da sua cultura social, para se tornar uma judia, está submetida aos preceitos de uma comunidade judaica. Uma conversão genuína, ela está disposta a isso, e isso tinha um peso de morte. Bom, ser uma aliança, um pacto, ela está decidida a essa conversão. E ela então segue a sua nora, elas vão a caminho. Então Noemi, ela adentra uma cidade de Judá, quando as mulheres de Judá vê Noemi chegando, diz: aquela não é Noemi? E ela diz: não me chama de Noemi, e sim de Mara, porque amargurada está a minha alma. Noemi está profundamente triste, mas ao seu lado ele está chegando com uma moabita, que vai se tornar alguém da comunidade judaica. Agora vem a exaltação de tudo, porque Noemi tinha um parentesco muito rico, um parentesco distante, mas que se engraçou com a jovem viúva Ruth, e ali houve um cortejo. Claro que Noemi investiu nisso, colaborou, aconselhou, orientou a menina ou a jovem, né, viúva. Eu estou colocando jovem numa força talvez um tanto apelativa, mas enfim, Boaz, que é a pessoa, paga todas as dívidas de Noemi, exalta a vida financeira de Noemi, tira ela daquele caos de dor, de sofrimento, mas não só, tem agora Ruth por sua esposa e dignamente dá a ela uma posição louvável. Aí sim, foi a mulher, ou está sendo a mulher, exaltada de um caos. Eu quero te trazer a seguinte reflexão: o mesmo que aconteceu com Ruth está acontecendo agora em algum lugar na vida de alguém. Sim, porque a personagem Ruth, ela não existe mais. Mas personagens como eu e você somos reais, assim como o real é o Deus, que mudou a história, a realidade, vida de Ruth, também ainda hoje continua mudando história e realidade de muitas pessoas. Só que nesse texto que nós acabamos de ler, tem uma chave importantíssima. Ruth poderia tomar a decisão, a mesma que Ofra tomou, ficar na sua terra natal, a terra das suas origens, da sua raiz e moabita, e continuar sendo alguém vivendo luto. Mas não, ela decide uma mudança. E essa mudança foi a chave de virada para que algo novo Ruth pudesse experimentar. Bom, eu vou enfatizar essa minha fala. A decisão de Ruth foi a chave que mudou a vida dela para sempre. Decisões são importantíssimas em nossa vida quando são bem tomadas. Ruth escolheu estar com Noemi. Noemi era alguém portadora da promessa, porque ainda em Abraão, Deus disse que bendita seria todas as famílias da terra. A aliança que Ruth fez com Noemi é a aliança que os gentios fazem com o povo judeu, que é o povo da promessa. Essa aliança, ela é muito forte, porque o povo, eles detêm a bênção da parte de Deus. Logo, então, Ruth passa a usufruir desta bênção, a beber desta água. Ela logo é agraciada e tem a sua vida por completo mudado. Bom, eu quero te deixar agora com a seguinte reflexão: quem é você nesse contexto? Alguém que vai continuar vivendo as suas tradições? Alguém que vai continuar vivendo o seu luto, as suas tristezas, os seus lamentos? Ou você é alguém que vai decidir mudar? Você é alguém que, como Ofra, prefere ficar na terra da solidão, do descaso, das percas? Ou você é alguém que decide experimentar o novo? Você é alguém que decide dizer: não, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo? A quem ou com quem você está firmando alianças? Te deixo essas reflexões e desejo do profundo do meu coração que você seja ricamente abençoado. E aqui eu parto para a pincelada final. Ruth, aquela que saiu da sua terra dos Moabitas, terra de Moabe, como uma viúva, é alguém agora em Judá casada. Ela tem uma aliança, ela é honrada. Na sua velhice, ela ainda é citada. Ela se tornou a bisavó de Davi. Ela entrou na genealogia de Davi. E não só, ela entrou na genealogia do próprio Jesus. Ruth é alguém que na árvore genealógica de Cristo, ela está lá sendo citada. Que posição de honra! Alguém que saiu do caos dentro de um processo de exaltação. Olha, que a benevolência de Deus te alcance e também te exalta de qualquer situação, por mais complicada que você esteja vivendo. Mas uma coisa importante: decisões
precisam ser tomadas se você deseja experimentar algo novo e poderoso da parte de Deus. Com quem você está fazendo aliança? Isso é importante. Se você faz aliança com alguém que te aproxima de Deus, seu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus, tenha certeza, você será ricamente abençoado. Forte abraço, Deus abençoe sua vida.